Shalom. A salvação é individual. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículo 11 até o versículo 13. No texto lido, vemos claramente uma tentativa, tanto de Adão como de Eva, de se eximirem da responsabilidade das suas atitudes erradas. Adão coloca a culpa em Eva e esta coloca a culpa na serpente. No entanto, o Eterno não nos isenta da culpa e deixa claro que todos os envolvidos, Adão, Eva e a própria serpente que emprestou seu corpo ao inimigo, sofreriam as graves consequências pela prática do pecado. Nenhum deles sairia impune e a consequência, principalmente para Adão e Eva, seriam sentidas por toda a humanidade, que seria gerada por eles. E realmente é isto que acontece até os dias de hoje. E assim será até Yeshua retornar e estabelecer o seu reino no nosso meio. Por cada decisão incorreta que tomamos, por mais que possa ter havido uma interferência de terceiros, iremos prestar contas um dia ao Senhor. Não somente dos nossos erros, mas também aquilo que é correto, que está ao nosso alcance e deixamos de fazer. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Diante disso, fica claro que temos uma grande responsabilidade em não fazer o que é errado e, em contrapartida, fazer aquilo que é correto, conforme os mandamentos negativos e positivos da palavra. Por isto, fica também claro que ninguém responderá pelos nossos erros ou pela nossa falta de fé. Não poderemos afirmar diante do Senhor que nosso erro aconteceu por culpa de outra pessoa, porque fomos dotados de capacidade intelectual e espiritual para discernir o certo do errado, aquilo que é luz daquilo que é trevas. Não poderemos culpar o cônjuge, os filhos, os amigos, os inimigos, nem mesmo os demônios por aquilo que estava em nosso poder decidir. A palavra fala que durante o milênio Satanás estará preso. Porém, a palavra também afirma que, mesmo assim, alguns pecarão e morrerão jovens por causa do seu pecado, conforme Isaías 65, versículo 20. Ou seja, mesmo com Yeshua reinando sobre a terra, e mesmo sem a influência do inimigo e seus demônios, haverão pessoas que se desviarão e não andarão de acordo com a palavra do Eterno. Isso mostra que somente o Senhor realmente é bom. Somente Ele, conforme declara sua palavra, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Isaías capítulo 64, versículo 6. Por isso precisamos vigiar em todo tempo, sabendo que o Eterno vê todas as coisas, conhece o nosso coração e todas as nossas obras e pensamentos. Diante dele, nada está oculto, até mesmo a obra mais secreta para ele é conhecida. Tenhamos então a plena consciência de que um dia estaremos na sua presença para prestarmos contas da nossa vida. Nesse dia, a influência exercida por qualquer outra pessoa não será considerada, pois ninguém pode nos obrigar a tomar a decisão errada e agirmos incorretamente. Nesse dia, serão avaliadas a vida e as obras daquele que estiver diante dele. Esse será o momento onde estaremos face a face com o Rei do Universo, na hora da decisão, onde ele dará o seu veredito sobre a vida de cada um individualmente. Nesse momento não importará o que fez seu cônjuge, seu amigo, seu inimigo, seu vizinho, seu chefe, seu funcionário, nem mesmo os anjos, nem mesmo os demônios. Nessa hora, mais do que nunca, você precisará ter sobre você o sangue do Cordeiro, para que o anjo da morte não passe sobre você. A vida é sua, as decisões são suas, a santidade ou a iniquidade dependem daquilo que você decidir praticar. E lembre-se do que o Eterno disse a Moisés quando este ofereceu a si mesmo em favor da nação de Israel.
Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Êxodo capítulo 32, versículo 33. Quero agora orar com você. Ó querido Pai, querido Deus, obrigado por mais esse dia que inicia. Obrigado por mais essa palavra que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido de Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor nos deu a condição de entendermos a Tua palavra, de entendermos o Teu propósito, de entendermos, Senhor, os Teus planos, os Teus mandamentos, aquilo que devemos fazer, aquilo que não devemos fazer. Que possamos ter tudo isso claro na nossa mente, Senhor. Que tenhamos pleno entendimento daquilo que devemos praticar, daquilo que não devemos praticar, para que venhamos a viver, Senhor, de acordo com a instrução da Tua santa palavra. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, assim como Tu és fiel conosco. Porque somos maus, não merecemos, Senhor, a salvação, mas pela Tua graça o Senhor nos alcança. Ó Deus, direciona-nos, Senhor, segundo a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, em mais esse dia. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.